Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias novamente em Filipenses, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 10 ao verso de número 20. Filipenses 4, de 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, peço a Ti, Pai, que nos dê a Tua instrução, nos dê, Pai, o Teu alimento nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, ilumine mentes e corações, Pai, para não somente entenderem a Tua palavra, mas, ó Deus, serem motivados pelo Senhor a colocarem em prática, a viverem aquilo que vamos aprender aqui nesta noite. Ó Pai, faz esta obra, Pai, nesta noite aqui neste lugar, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos próximos de encerrarmos a exposição da Epístola aos Filipenses. No domingo que vem nós vamos terminar. E como você já deve ter percebido, o tema central desta carta é a alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E Paulo, ele havia aprendido isso, que a alegria ela não se baseia em circunstâncias, em situações, em ter ou não boas condições de saúde, em ter ou não boas condições materiais, inclusive em ter ou não liberdade, uma vez que Paulo estava preso quando escreveu esta carta. E Paulo sabia que ele corria sim o risco de ser morto. Ele tinha esperança de ser libertado, mas ele corria o risco de ser morto. Mas Paulo dizia, ou disse e escreveu, que se ele morresse, ele estaria com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Porque a nossa cidadania, ela não está somente aqui. Aqui nós somos cidadãos dessa terra, sim, temporariamente. Mas a nossa cidadania está nos céus, o nosso eterno lar, o lugar, a mansão para onde nós vamos. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós servimos ao Senhor. Somos sustentados por Ele. Deus nos dá condições materiais e financeiras para vivermos nesta terra. E aí, nesse texto que nós lemos hoje, Paulo demonstra
a sua alegria no Senhor em gratidão pelo sustento que ele havia recebido por parte da igreja dos Filipenses. Aliás, Paulo ele escreveu esta carta com esta motivação. Paulo estava preso em Roma e lá ele recebeu a visita de Epafrodito, o pastor da igreja dos Filipenses. E Epafrodito ele foi visitar Paulo, trazer a Paulo notícias daquela igreja e levar a Paulo também uma oferta para o seu próprio sustento. Oferta esta levantada pelos irmãos da igreja filipense. Então Paulo ele vai escrever esta carta, mostrando àqueles irmãos que ele se alegrava no Senhor, instruindo aqueles irmãos a fazerem o mesmo. E no final dessa carta, que é o texto de hoje, ele vai então mencionar especificamente a sua gratidão, a sua alegria por ter recebido aquele grande presente, aquela oferta maravilhosa. Acredito que quando você ganha um presente, você fica feliz, você fica agradecido a quem te presenteia. Mas a nossa gratidão e a nossa motivação, Paulo vai nos mostrar aqui, ela não deve estar no presente em si, ou no valor monetário em si, mas no Senhor, que usa pessoas para nos presentear, para nos abençoar, inclusive materialmente, inclusive financeiramente. Então, meus irmãos, eu quero meditar com vocês nesta noite o tema Uma Grata Alegria. E desse texto nós vamos tirar duas lições que Paulo mostra para nós nessa sua grata alegria. E a primeira delas é o contentamento de Paulo. Olha o versículo 10 até o 12. Ele diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Então o que acontece? Paulo ele começa essa parte da sua epístola dizendo que ele havia se alegrado no Senhor. Sim, Paulo estava feliz de ter recebido aquela oferta generosa dos filipenses. Mas Paulo ele mostra aos filipenses que a sua motivação não era a oferta em si, mas o Senhor que havia tocado no coração dos filipenses para levantar aquela oferta. Paulo ele distinguia muito bem. Paulo ele não era alguém materialista ou um interesseiro. Mas Paulo ele tinha uma razão especial, ele tinha um foco, era o Senhor, a sua alegria, mesmo que aquela oferta, aquele presente fosse algo positivo, fosse algo bom, fosse algo que sim ia auxiliar no seu sustento, a alegria de Paulo não estava posta no dinheiro, mas no Senhor. Isso porque aqueles irmãos eram parceiros de Paulo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Eles não haviam enviado apenas uma vez, mas mais de uma vez, apesar de não terem tido oportunidade anteriormente. E Paulo, a partir do versículo 11, ele vai dizer o seguinte: não digo isso por causa da pobreza. Ou seja, Paulo sim estava sofrendo. Paulo ele não esconde, Paulo ele não é orgulhoso dizendo, olha, não precisava. Sim, ele precisava. Paulo naquela prisão, ele não tinha sustento, ele não tinha como levantar o seu pão de cada dia, ele estava preso, ele vivia na pobreza. E meus irmãos, não sei se vocês já repararam, mas as circunstâncias difíceis, elas são didáticas. Quando passamos por dificuldades na vida, como Paulo passou pela pobreza, nós aprendemos. As dificuldades, elas são didáticas, as dificuldades na vida, elas nos ensinam muito mais do que nos momentos bons. Por exemplo, Salomão ele escreveu em Eclesiastes
2, o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então, quando vamos a uma casa onde existe luto, onde há o sofrimento, onde há a tristeza ali naquele momento, nós aprendemos o fim das nossas vidas é próximo, a qualquer momento. Muito melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Muito melhor, Salomão ensina, passarmos por momentos de dor, de dificuldade, do que os momentos bons, porque nesses momentos de dificuldade, dor e sofrimento, nós aprendemos, nós somos moldados por Deus. Jó, ele foi o homem mais justo da sua geração, mas você se lembra que ele precisou passar pelas lutas e aflições para no final do seu livro ele dizer o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir. Olha, Jó, que era o homem mais justo da sua geração, ele vai dizer que conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Quando passamos pelas aflições, como Paulo passou pela pobreza e pela prisão, Deus nos ensina lições valiosíssimas, lições preciosíssimas, que nós jamais aprenderíamos em momentos de alegria, em momentos de tranquilidade, em momentos de paz. E qual foi a grande lição que Paulo aprendeu quando ele estava preso e passava pela pobreza? Ele diz aqui no versículo 11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa foi a grande lição que Paulo aprendeu enquanto passava pela prisão e pela pobreza ali dentro da prisão: o contentamento. Paulo aprendeu a não reclamar, a não murmurar da situação, a não ficar insatisfeito com aquilo que ele passava, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Observem, meus irmãos, que Paulo aprendeu o contentamento não ouvindo um sermão, ou assistindo uma palestra, ou lendo um livro, ou ouvindo um podcast. Paulo, ele aprendeu o contentamento vivendo, na prática, na própria pele. Ele disse: eu sei estar humilhado e eu sei estar honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência na fartura e na fome, na abundância e na escassez. Paulo sabia pela própria experiência. Ninguém contou para ele, ele não leu em nenhum lugar, ele não escutou alguém pregando ou ensinando para ele. Ele aprendeu na prática. Irmãos, nós podemos ouvir muitos e muitos sermões na vida da gente, muitas e muitas aulas, palestras, lermos uma porção de livros, mas nós só vamos aprender aquilo que Deus quer para as nossas vidas se nós passarmos por aquilo, pela prova. Se você já teve aula de química na escola, quando a gente tem aula de química, a gente não vê a hora de ir para o laboratório. Laboratório, você vai pôr a mão na massa. Biologia. Na sua universidade, você deve, na sua faculdade, no seu curso superior, quem aqui cursou, você deve ter tido aulas práticas, sair a campo, pôr a mão na massa. É muito melhor e muito mais gostoso do que você ficar sentado numa sala de aula só escrevendo, não é verdade? Né, Bia? É muito melhor você sair a campo, pôr a mão na massa. E aí você aprende melhor. Como é que a gente aprende a fazer pão? Eu estou aprendendo. Pondo a mão na massa, literalmente. E errando muitas vezes, porque nem sempre a gente acerta. Deus nos ensina o contentamento, nos fazendo passar por privações. Não apenas ouvindo sermões ou lendo livros, mas fazendo passar por todos os tipos de experiência. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que Paulo, ele era um homem de carne e osso.
Quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente lê as viagens de Paulo lá no livro de Atos, nós somos tentados a pensar que Paulo era um homem extraordinário, era um homem super-homem, tinha superpoderes, ele aguentava tudo. Não, não era. Paulo era igual você e eu, carne e osso, pecador, segundo ele, o principal dos pecadores. Então, para Paulo, não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa simples aprender o contentamento. Paulo ele passou por angústias terríveis. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai falar tudo, um pouco na verdade, daquilo que ele passou. Ele vai dizer ali que ele passou por naufrágios, por açoites, por perigos, por prisões, picadas de serpentes. E como se não bastasse, a preocupação com todas as igrejas. E como se não bastasse, capítulo 12 de 2 Coríntios, o espinho na carne. Então Paulo foi um homem que o próprio Cristo havia dito, lá em Atos capítulo 9, que ele ia aprender a sofrer. Por isso que nós vemos cartas maravilhosas escritas por esse servo do Senhor, que inspirado pelo Espírito Santo tinha experiência em toda e qualquer situação e aprender o contentamento. Mas vejam, meus irmãos, o contentamento ele não é aprendido de maneira humana, mas de maneira espiritual. Paulo ele não era um estoico. Sabe o que é estoicismo? Sabe quem foram os estoicos? Os estoicos foram gregos que ensinavam que o homem deve suportar todas as coisas com resignação, demonstrando o mínimo de emoções e aceitando passivamente o seu destino. Aquela pessoa que abaixa a cabeça e aceita o seu destino e reprime a sua dor e ela demonstra ali resiliência e resignação. Os estoicos, eles reprimiam também o prazer e eles eram homens frios e indiferentes. Só que o estoicismo ele não ficou no passado. O estoicismo ele é presente até hoje. Por exemplo, quando uma criança ela leva um tombo, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai chorar. Você já viu o pai e a mãe falar para a criança assim, engole choro. Se for menino então, você é homem, não chora. Isso é estoicismo. Você segurar as suas emoções. Os militares, geralmente, eles têm um comportamento estoico. Ou seja, eles sofrem porque eles são de carne e osso, mas eles seguram. Eles seguram as suas emoções, eles seguram a sua dor. Ou então, um outro exemplo de estoicismo é aquela pessoa que aceita passivamente a sua vida. Ela se acomoda, ela fala, fazer o que? É a vontade de Deus. Ela fala que é a vontade de Deus, mas ela não faz nada. Ela foge da sua responsabilidade. Isso é estoicismo também. Mas Paulo não era estoico. Paulo sentia, doía. Tanto que quando o espinho na carne o incomodou, o que ele fez? Ele orou 3 vezes, pedindo para que o Senhor o retirasse. Quando o Senhor respondeu que não, e a graça do Senhor bastava a ele, Paulo aceitou, mas não como estoico, não, vou segurar a dor. Doía sim, mas ele aprendeu a suportar a dor porque o Senhor estava com ele. Paulo também ele não era presunçoso. Paulo ele não disse o seguinte, olhem Filipenses, eu suporto as aflições, eu suporto a pobreza, eu suporto as prisões, eu sou um capitão da minha alma. Você já ouviu essa frase? Eu sou o capitão da minha alma. Essa frase, meus irmãos, talvez alguns tenham ouvido e não estejam se lembrando, ela faz parte de um poema chamado Invictus. Lembra do filme? Invictus. Invictus foi um poema escrito por William Ernest Henley, que foi um homem do século XIX que passou a maior parte da sua vida internado com tuberculose. Ele sofreu muito. Só que ele escreveu o seguinte no final do seu poema: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Nelson Mandela gostava muito desse poema, ele recitava esse poema enquanto estava preso. Agora perceba uma coisa, tanto William Ernest como Nelson Mandela encontravam, ou melhor, buscavam
o refrigério para a sua alma em si mesmos. Eu sou o Senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Paulo não. Paulo tinha o refrigério do seu sofrimento em Deus. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Que Paulo aqui, meus irmãos, não está dizendo que ele pode fazer o que ele quiser, que Deus vai fortalecer ele. Mas Paulo aqui está dizendo o seguinte: eu posso sofrer qualquer coisa. O quê? A humilhação, a pobreza, a prisão, a fome, a escassez. Eu posso passar por qualquer situação, que Deus é a minha força. Ele me fortalece. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa: nós somos fracos. Fracos, muito fracos. Você pode ter saúde, mas de uma hora para outra, sua saúde vai embora. Você pode ter amigos, mas de uma hora para outra também você pode perder seus amigos. Você pode ter investimentos, dinheiro, imóveis, bens materiais, mas um mau governo, uma crise financeira pode levar embora tudo isso de você. Você pode ter família e de uma hora para outra essa família sumir. Jó passou por todas essas experiências. Perdeu família, perdeu bens, todos os bens, e perdeu a saúde. E por pouco não perde a esposa. Entrou em crise o seu casamento, por pouco não perde a esposa. Mas a força de Jó, a força de Paulo, a força do cristão está no Senhor Jesus Cristo. Quando você passar por situações das mais adversas, não murmure, não reclame, não questione. Não seja um estoico aceitando de cabeça baixa. Também não seja um presunçoso falando, não, eu aguento firme. Mas busque no Senhor a força, na sua palavra. Ore ao Senhor, fala, Senhor, está doendo. Senhor, eu estou sofrendo, isso está me machucando. Está difícil essa situação que eu estou passando. Mas eu tenho certeza, porque o Senhor diz na tua palavra, que tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo passar por isso, não porque eu sou forte, não porque eu tenho capacidade, mas porque eu sei que o Senhor vai me fortalecer. Então me fortalece, Senhor. Paulo nos ensinou essa primeira lição, mas Paulo também nos ensinou nesse texto uma segunda lição, que foi a parceria dos filipenses. Lembra? Paulo estava feliz. Paulo havia aprendido o contentamento diante do sofrimento, da pobreza, da prisão, das angústias. Mas mesmo as angústias, pobreza, perseguição, prisão, não tiravam a alegria de Paulo, porque a alegria de Paulo estava no Senhor. E o Senhor, Ele motivou, Ele tocou no coração dos filipenses para enviarem aquela oferta para Paulo, para serem parceiros de Paulo, para demonstrarem que eles lá em Filipos, longe, tinham uma parceria com o apóstolo Paulo. Eles eram irmãos, faziam parte da mesma família. Paulo ele vai dizer o seguinte aqui no versículo 14 de Filipenses 4. Todavia, fizestes bem associando-vos à minha tribulação. Eles se associaram. É interessante que Paulo ele vai dizer que eles agora eram parceiros. Filipenses eram parceiros de Paulo. Veja o cuidado de Paulo. Quando ele fala, olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, Paulo é cuidadoso. Uma vez eu vi uma situação que foi a seguinte: uma pessoa, ela deu um presente para outra, e a outra, aquele clichê, ela disse o seguinte: não precisava. Sabe o que presenteou fez? Tomou o presente e foi embora. Não precisava. A gente tem esse costume clichê de falar, você ganha alguma coisa e você fala, não precisava. Bom, se não precisava, então daqui. Você não precisa, né?
Paulo não está falando isso. Paulo, Filipenses, vocês mandaram uma oferta para mim? Não precisavas. Não. Paulo ele fala, sim, eu estou passando pela pobreza. Sim, eu estou preso. Mas eu sei viver em qualquer situação, mesmo na pobreza. Vocês fizeram bem, versículo 14, ao se associarem a mim. Meus irmãos, assim deve ser na igreja. A igreja ela deve ser um local de associação. Como assim associação? Os filipenses eles tiveram a preocupação, usando o termo preocupação no bom sentido, não preocupação como ansiedade, mas o cuidado, vamos dizer assim, de eu vou ser redundante agora, o cuidado para cuidar de Paulo. Os filipenses não se esqueceram de Paulo. Vamos lembrar uma coisa, Paulo já não era mais o pastor daquela igreja, ele foi o primeiro pastor, o missionário que fundou aquela igreja, que plantou aquela igreja. Paulo estava distante, estava em Roma, preso, mas eles não se esqueceram do seu missionário. Eles se associaram a ele, eles oravam por ele, eles mandaram o seu próprio pastor visitar a ele, enviaram uma oferta material, financeira ao apóstolo Paulo. E queridos irmãos, isso acontece durante toda a história da redenção, durante toda a história do povo de Deus. Em Israel, Deus vai dizer na sua lei que não deveriam haver pobres. Nós vimos hoje de manhã na escola dominical que sempre haverão pobres na terra e os pobres eles devem ser socorridos pela igreja. A gente aprendeu também que essa não é a responsabilidade principal, a tarefa principal da igreja. A tarefa principal da igreja é adorar a Deus. Mas, secundariamente, a igreja ela promove a obra social socorrendo aqueles que necessitam, a começar pelos da família da fé. E aqui o que acontece? Aqueles irmãos filipenses, eles viram que Paulo estava precisando e eles enviaram, eles colocaram a mão no bolso, eles enviaram uma oferta voluntariamente. Nós aprendemos isso na escola dominical hoje de manhã. Foi voluntário, não foi forçado como o comunismo faz. O que o comunismo faz? No comunismo, meus irmãos, não existe ou é minimizada a propriedade privada. E aí, em muitos casos, em lugares comunistas, a propriedade privada é tomada do seu verdadeiro dono, alguém que trabalhou por aquilo ou recebeu por herança, mas outro também trabalhou, um antepassado trabalhou, e é dado àqueles que não trabalharam, às vezes à força, como fazem movimentos como MST, MTST. Só que na Bíblia a gente vê o oposto. Na Bíblia nós vemos que é voluntário, como a gente vê, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, quando na igreja de Jerusalém, os irmãos eles vendiam as suas propriedades e davam para aqueles que precisavam, mas ninguém forçava. Os apóstolos falavam, olha, você tem que fazer isso. Não era forçado, era voluntário. Paulo ele não coagiu, ele não obrigou os filipenses a enviarem uma oferta para ele, mas foi de coração. Quando você envia uma oferta para um missionário, quando você entrega uma cesta básica, quando você ajuda alguém, você está fazendo aquilo não de maneira forçada, mas voluntária. Não deve existir uma obrigação, uma coação. E é interessante que essa palavra associando-vos, na língua grega, é a palavra ekoinonensen. Da onde vem? Koinonia. O que Paulo está falando aqui? Vocês, filipenses, têm koinonia comigo. Parceiros, vocês me abençoaram. Quando uma igreja é uma igreja missionária, quando uma igreja ela participa da obra missionária, evangelizando, orando, sustentando missionários, ela tem koinonia, comunhão com essas pessoas. Perceba como é uma palavra profunda, perceba como uma palavra que denota coisas muito mais profundas que possamos imaginar. Mas olha o que Paulo continua dizendo aqui no versículo 15 em diante.
Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar a receber, a não ser unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Queridos irmãos, Paulo está dizendo aqui o seguinte, que Filipenses, por isso que Paulo tinha um carinho especial por Filipenses. Filipenses foi a única igreja da Macedônia que participou do seu ministério. Quando Paulo chegou na Europa, a primeira cidade da Europa que Paulo plantou uma igreja foi Filipos, na região da Macedônia, norte da Grécia. Na Macedônia ele foi em 3 cidades e plantou 3 igrejas: Filipenses, Tessalonicenses, Filipos, melhor dizendo, Tessalônica e Bereia. A primeira foi Filipos. Quando Paulo saiu de Filipos e foi para Tessalônica, lá em Atos capítulo 16 para 17, já mandaram oferta para Paulo. Desde o início daquela igreja, eles tinham comunhão com Paulo, eles se associaram com Paulo, eles se preocupavam em entregar a Paulo sustento para que ele fizesse a obra missionária. Eles abriram o bolso. E é interessante uma coisa, não sei se você sabe, a igreja de Filipos, ou as igrejas da Macedônia, inclusive o Filipos, era uma igreja pobre. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo vai falar que as igrejas da Macedônia eram profundamente pobres. Tinha Lídia, que tinha melhores condições, é verdade. Mas 2 Coríntios 8, depois você leia na sua casa, Paulo vai dizer justamente que Filipos, Tessalônica e Bereia, que eram as 3 igrejas da Macedônia, eram profundamente pobres. Mesmo sendo uma igreja pobre, Filipos investia na obra missionária. Filipos colocava a mão no bolso. O pastor George Campbell Morgan, ele conta que uma vez ele visitou uma família muito rica. Foi um pastor inglês. E ele visitou uma família muito rica e quando eles estavam à mesa, o pai daquela família fez uma oração muito bonita pelos missionários e pelos perdidos. Quando ele terminou aquela oração, o filho virou para o pai e falou: pai, muito bonita a sua oração. O pai: obrigado, meu filho. Mas pai, eu acredito que Deus ouviria mais rápido a sua oração se o senhor abrisse a carteira. O homem era muito rico, orava pelos missionários, pelos perdidos, mas não dava 1 centavo para missões. Era isso que estava acontecendo aqui. Aqueles irmãos filipenses, apesar da pobreza deles, eles investiam em missões, investiam na propagação do reino de Deus. A nossa igreja, graças a Deus, investe. Porque você coloca a mão na sua carteira, nós colocamos a mão na nossa carteira, nós podemos pregar o evangelho tanto perto quanto longe. Longe, nós temos parceria com os missionários Maurício e Ana Cristina lá no Zimbábue. E também com o missionário reverendo Wilton lá na Argentina. Nós investimos com os Gideões, porque você abriu a sua carteira, nós abrimos a nossa carteira. Aqui em Adamantina nós distribuímos Bíblias para policiais, bombeiros, professores. A capelania é feita e os policiais e bombeiros ouvem a palavra de Deus todas as semanas. O Tarde Feliz acontece, crianças são evangelizadas. Percebe, meus irmãos, quando nós abrimos o nosso bolso e ofertamos e dizimamos, isso sem contar que parte do dízimo que entra, da arrecadação que entra na igreja, vai para o Supremo Concílio e mais de 50% do que entra no Supremo Concílio, o Supremo Concílio investe em plantação de novas igrejas, em projetos missionários no Brasil e fora do Brasil. Então, quando você entrega a sua oferta, você entrega o seu dízimo, a obra missionária é feita, como era feito aqui através do ministério do apóstolo Paulo. Mas Paulo, queridos irmãos, ele vai continuar a sua fala dizendo o seguinte no versículo 17: não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
Aqui é o grande ponto. Paulo fala, olha, eu estou feliz sim, vocês mandaram uma oferta para mim sim, eu estava precisando sim, porque eu estou passando pela pobreza, eu sei passar pela pobreza, eu aprendi o contentamento, mas eu estou suprido. Mas o que vocês fizeram foi um ato de culto a Deus. É o que ele diz aqui no versículo 18. Aquilo que Epafrodito me passou às mãos e que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Lá no livro de Levítico, quando os judeus, os hebreus, eles ofertavam um animal, ele era morto e era queimado. O texto lá em Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, diz que o cheiro daquela oferta, daquele animal queimado, subia a Deus como aroma suave. Deus, ele aspirava aquilo e se agradava. Quando nós prestamos culto a Deus, um culto sincero, um culto verdadeiro, Deus, ele aspira o perfume que sai desse culto. E uma das partes do culto é o ofertório. É quando nós entregamos nossas ofertas e os nossos dízimos. E Deus, então, ele sente aquela oferta que nós entregamos como aroma suave. Por isso que quando você abre a sua carteira, quando eu abro a minha carteira e a gente investe, porque é isso, investimento. Ele diz assim no versículo 17, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Muitos são os investimentos que a gente pode fazer nessa vida, não é verdade? Alguns investem na bolsa de valores, em ações, outros investem em renda fixa, em renda variável, outros investem em imóveis, e sim, isso não é pecado. Deus nos deu sabedoria e inteligência para aplicarmos bem o nosso dinheiro. Na parábola dos talentos, é claro que ali Jesus está dando uma explicação espiritual sobre o reino de Deus, mas nós podemos entender também que nós podemos e devemos usar com sabedoria o dinheiro que o Senhor coloca nas nossas mãos. Mas sabe qual é o melhor investimento que existe? O que você não corre risco de perder é você investir em vidas. Quando nós participamos da obra missionária, quando nós abençoamos pessoas através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, missionários recebem o seu sustento, vidas são evangelizadas, a igreja é pastoreada, o sustento pastoral. E assim como Paulo era grato àquela igreja, o pastor e a família do pastor são gratos a esta igreja pelo sustento que vem da mão dos irmãos. Então você percebe que isso é para investir em vidas. Paulo ele diz, vocês terão crédito. E aí ele vai concluir dizendo o seguinte no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Algumas pessoas são mesquinhas e pensam o seguinte, não vou entregar mensalmente uma oferta ou um dízimo, porque vai fazer falta no final do mês. Aqui temos um dos textos na Bíblia que nos mostra o contrário. Primeiro, porque não é 10% de Deus e 90% meu, é 100% de Deus. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Existe um hino presente em vários hinários cristãos, como a harpa cristã, o cantor cristão, e que infelizmente não está no nosso hinário presbiteriano, o Novo Cântico, que é tudo entregarei. É belíssimo esse hino. E de fato ali fala tudo. Não é 10% do meu salário, é a vida. Aqueles irmãos, eles entregaram a própria vida em favor da obra missionária. E é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. Não é só colocar o dinheiro no gasofilácio, não é só fazer o Pix ou a transferência para que o tesoureiro, o conselho decida o que vai fazer com o dinheiro, mas é você orar por pessoas, você evangelizar pessoas, você dedicar a sua vida
para abençoar pessoas. E Deus vai suprir as suas necessidades. Cada uma delas, não somente as materiais, mas as físicas, as temporais, cada uma delas, as emocionais, cada uma delas. E a glória será de Deus, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que você fizer, seja materialmente, seja financeiramente, seja através de uma palavra amiga, um conselho, quando você está ali com o irmão, aconselhando o irmão, ou investindo em vidas, a glória do Senhor. Olha como eu fiz. Nós fazemos relatórios, pastores fazem relatórios, as irmãs da SAF fazem relatórios, mas a glória do Senhor sempre. A igreja precisa entregar o seu relatório no presbitério, mas a glória é do Senhor. Concluindo, meus irmãos, lembremos que nós vamos passar por essa vida por situações adversas, mas a gente vai aprender. Se você estiver passando nesse exato momento por alguma situação complicada, difícil, seja ela qual for, não murmure, mas agradeça a Deus. Agradeça porque Ele está ensinando você, ensinando a lição do contentamento. Tudo, qualquer coisa, qualquer circunstância, você e eu conseguiremos passar, porque é Deus quem nos fortalece. A força não é nossa, mas é dele. Segundo, sejamos família da fé, investindo em vidas, auxiliando uns aos outros, começando primeiro com os de dentro, com os de casa, socorrendo não só materialmente, financeiramente aqueles que precisam, mas espiritualmente, emocionalmente, aconselhando, orando, estando juntos, sendo parceiros, irmãos verdadeiros, tendo comunhão verdadeira. Investimos também em vidas, evangelizando pessoas. Isso vai dinheiro. Fazer tarde feliz, fazer capelania, entregar Bíblias, vai dinheiro. Nós não chegamos no nosso lar ainda. Lá não vai precisar de dinheiro. Mas aqui, enquanto nós vivemos, vai precisar. Louve a Deus ao entregar, adore a Deus ao entregar a sua oferta, o seu dízimo, lembrando que esse dinheiro ele tem como função abençoar vidas, investir em vidas. Que as nossas vidas sejam abençoadas, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém.